Olá! Para facilitar o cálculo das integrais de uma função de uma variável, aprendemos diversas técnicas de integração. Para funções de duas ou mais variáveis, não temos tais técnicas, porém, nesta seção veremos como calcular uma integral dupla mudando de sistema de coordenadas, do sistema de coordenadas cartesiano para o sistema de coordenadas polar, com o intuito de facilitar as integrais que irão aparecer. Então, para isso, vamos primeiro fazer uma breve recapitulação ou introduzir, para quem nunca viu, o sistema de coordenadas polar. Então, antes de mostrar o sistema de coordenadas polar, vamos relembrar como é que a gente faz, quais são os ingredientes básicos que a gente precisa utilizar para definir o sistema de coordenadas cartesiano. Ok? Então, com esses ingredientes, a gente vai utilizar os mesmos ou algo parecido para definir o nosso sistema de coordenadas polar. Então, vamos lá. Então, relembra o seguinte, que para a gente definir o sistema de coordenadas cartesiano, ou sistema de coordenadas retangular, a gente vai precisar de duas retas ortogonais, tá certo? Que aqui eu estou chamando de L1 e L2. Mais à frente, L1 vai ser o que a gente vai chamar do eixo X, L2 vai ser o que chamaremos do eixo Y. Então, vamos chamar de O, ou origem, o ponto de interseção dessas duas retas ortogonais, tá certo? Então, uma reta ortogonal, uma reta aqui, L1, uma outra reta aqui, L2. Então, aqui a origem, né, esse O, que a gente vai chamar de origem, é justamente o ponto de interseção entre essas duas retas, tá? Então, uma vez que a gente tem essa reta, por exemplo, L1, e uma vez que a gente tenha atribuído aqui uma unidade, né, básica de medida, e a gente faz a mesma coisa aqui na L2, a gente pode introduzir o que a gente chama de coordenadas, tá certo? Então, uma vez atribuído a unidade de medida ao longo dessas retas, podemos introduzir um sistema de coordenadas da seguinte maneira: a cada ponto P no plano, né, a gente vai introduzir um que a gente chama de par ordenado XY. E como é que a gente define esses caras, né? Que são chamados das coordenadas cartesianas do ponto P. Então, a coordenada x é obtida através da projeção ortogonal, né, do ponto P em relação à reta L1. E da mesma forma, a coordenada y é obtida através da projeção ortogonal do ponto P em relação à reta L2. Como assim, professor? Como assim projeção ortogonal? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema, aqui nesse diagrama que eu coloquei aqui. Tá? Então, tá aqui as nossas duas retas, como eu falei. A reta L1, que a gente vai chamar mais à frente de eixo X. Aqui a reta L2, que a gente vai chamar de eixo Y. E a interseção dessas duas retas, a gente está chamando de origem. Tá certo? Esse ponto especial aqui. Então, uma vez que a gente tenha definido atribuído a unidade de medida ao longo dessas retas, por exemplo, para mim, ao longo da reta L1, isso aqui vai ser uma unidade de medida. Então, se eu quiser saber onde é que está 2, basta eu replicar. Se eu quiser saber onde está 3, basta eu replicar e assim por diante. A mesma coisa a gente faz aqui na reta L2. Então, olha só, dado um ponto P no plano, a gente pode introduzir essas coordenadas x e y desse ponto da seguinte maneira: a coordenada x é obtida projetando esse ponto P de forma ortogonal à reta L1, ao eixo x. Então, onde a projeção desse cara tocar o eixo x, eu vou atribuir esse número aqui, né? Eu vou atribuir a coordenada x do ponto. Da mesma forma, a gente projeta esse cara de forma ortogonal, né? Ou paralela à reta L1 ou eixo x, como você quiser. E onde ele tocar aqui o eixo y, ou essa reta L1, a gente vai dizer que é a coordenada y desse ponto. Ok? E qualquer ponto no plano a gente pode fazer isso. Dado um ponto qualquer no plano, eu posso projetar ortogonalmente em relação a essas retas L1 e L2, e a gente obtém as coordenadas x e y nesse ponto. E vice-versa, dadas as coordenadas do ponto, eu posso reverter esse processo e determinar onde o ponto está. Ok? Então, para todo ponto no plano existe uma coordenada x e y associada e vice-versa. Para cada coordenada x e y existe um ponto associado. E essa representação, mais interessante, é que ela é única. Ok? Então, por exemplo, isso aqui é 1 e 2, só existe um ponto que tem essa representação. Esse ponto ele não pode ser representado, por exemplo, por 3 e 4, ou 5 e 6, é só 1 e 2. Infelizmente, no próximo sistema de coordenadas que a gente vai ver, que é o polar, a gente não tem essa unicidade. Mas mais à frente a gente vai restringir a faixa de valores que as variáveis lá vão poder assumir, para que a gente ganhe um pouco mais dessa unicidade. Bom, lembrando que toda coordenada x que estiver à direita dessa reta L2, ela conta como positiva, tá certo? Então, à esquerda negativa. E todas as coordenadas y que estiver acima dessa reta L1, ela conta como positiva, abaixo como negativa, tá certo? Essa orientação que a gente vai utilizar aqui. Pois bem, então como é que a gente introduz esse sistema de coordenadas polar? A ideia é utilizar duas outras coordenadas para representar o mesmo ponto no plano. Ok? Só que em vez de utilizar duas distâncias, por exemplo, x e y, ou dois números reais, melhor dizer, né, já que x e y podem ser positivos e negativos, a gente vai utilizar dois outros, né, que a gente vai chamar aqui de r e θ.
Tá? Então, podemos representar P utilizando outro sistema de coordenada que a gente vai chamar de coordenada polar, ou coordenadas polares. Então, a gente vai utilizar uma reta também, só que agora uma semi-reta, tá certo? Ou também outros autores chamam de raio. Então, a gente vai precisar dessa semi-reta e que por comodidade a gente vai fazer coincidir com o eixo X, tá? Só para facilitar a visualização. E a gente vai chamar essa reta de eixo polar, tudo bem? A origem dessa reta a gente vai marcar com a letrinha O e a gente vai chamar de origem, tá certo? E essa origem no sistema de coordenadas polar é chamada de polo. Tá? Então, como é que a gente introduz essas novas coordenadas R e θ? Então, esse R vai ser a distância orientada, já já eu falo mais porque é orientada, do ponto da origem, né, ou do polo até o ponto P em questão. Tá? Então, R vai ser esse comprimento, tá certo? Essa distância orientada, visto que esse R mais à frente vocês vão ver que ele pode ser negativo também. Tá? Isso só quer dizer em que sentido esse cara está apontando. Pois bem, e quem é o θ? Bom, o θ nada mais é que o ângulo que esse segmento OP faz com o eixo polar, que é o eixo X. Como assim, professor? Olha cá. Aqui embaixo a gente tem uma representação. Então está aqui a minha reta, né, a minha semi-reta L. A origem dessa reta vai ser a origem do nosso sistema de coordenadas, que eu vou chamar de polo. Tá? Então está aqui o mesmo ponto lá da representação cartesiana, está aqui ele. Tá? Então, como é que a gente introduz essas duas coordenadas R e θ? Eu vou usar essa notação aqui para diferenciar dessa notação que eu vou reservar para coordenadas cartesianas, tá bom? Então, a coordenada R aqui é essa distância orientada, tá certo? É a distância do polo até o ponto em questão, tudo bem? E θ é esse ângulo que vocês estão vendo aqui, é o ângulo que esse segmento de reta OP faz com o eixo polar. Ok? Lembrando que o θ ele é positivo quando você marca ele no sentido anti-horário. Tá bom? Essa convenção a gente vai adotar aqui. Mas, professor, como é que eu faço para representar? Se eu tenho um ponto no sistema de coordenadas cartesiano, como é que eu passo para o sistema de coordenadas polar? E vice-versa. Como é que eu transformo de um sistema de coordenadas para o outro? Bom, para a gente responder essa pergunta, deixa eu juntar esses dois diagramas, esse e esse diagrama aqui, num só. Visto que o ponto P que está representado lá em cima e está representado aqui embaixo é o mesmo, tá certo? Então, vou colocar tudo no diagrama só. Então, está aqui a nossa representação. Então, no sistema de coordenadas cartesiano, esse cara tem coordenadas x e y. No sistema de coordenadas polar, deixa eu trocar aqui a cor, deixa eu fazer assim, no sistema de coordenadas cartesiano, ele tem essas coordenadas x e y, que a gente já sabe como determinar. Então, x projeta esse cara em relação ao eixo x, ou essa reta L1, né? Agora vamos chamar só de eixo x mesmo. E aí a gente tem esse carinha aqui. Da mesma forma, projeta esse cara em relação, ortogonalmente, né? Em relação ao eixo y, a gente tem a coordenada y do ponto. Bom, mas a gente já viu como definir a coordenada r e θ desse cara. A coordenada r é essa distância, né? O θ é esse ângulo. Então, fixa a atenção momentaneamente nesse triângulo retângulo aqui, tá certo? Nesse triângulo retângulo que eu acabei de circular. Então, nesse triângulo, eu consigo perceber o seguinte, que x, que é essa, nesse caso aqui, x projeta positivo, posso dizer que é essa distância, x é o cateto adjacente desse triângulo retângulo. E o cateto adjacente está relacionado com o cosseno desse ângulo e com a hipotenusa através dessa expressão, x igual a r cosseno de θ. Mas, da mesma forma, o y, que é essa alturinha nesse caso, está relacionado com o ângulo e com a hipotenusa através da seguinte expressão, y igual a r seno de θ. Então, uma vez conhecidas as coordenadas r e θ do ponto, eu posso passar para coordenadas polar utilizando essa transformação. Tá certo? Então, esse par de equações aqui converte os pontos no sistema de coordenadas polar para o sistema de coordenada cartesiano. Tranquilo? Mas, professor, como é que eu faço o contrário? Se eu tiver em cartesiano, como é que eu passo para polar? Bem simples. Esse r, pessoal, é a distância, né, da origem até o ponto em questão. Então, eu sei que, por Pitágoras, essa distância quadrada é igual a essa distância quadrada, mais essa distância quadrada. Portanto, eu posso afirmar que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Que se o x for diferente de zero, se eu dividir y por x, note que eu tenho o seguinte, y dividido por x, esse cara dividido por esse cancela os r's, né? E aí eu vou ficar apenas com seno dividido por cosseno, que é tangente. Então, essa expressão me permite determinar o θ. Né? O θ seria arco tangente desse quociente, tá certo? Claro, isso assumindo que o x é diferente de zero. Tá? Então, a gente tem esse conjunto de equações.
Então, essa primeira equação, esse primeiro conjunto de equações aqui transforma o ponto que está no sistema de coordenadas polar para o sistema de coordenadas cartesiano, e aqui faz o inverso, transforma o ponto que está no sistema de coordenadas cartesiano para o sistema de coordenadas polar. Tranquilo? Então, essa é a transformação. Você tem um ponto aqui no sistema de coordenadas polar, perdão, esse ponto no sistema de coordenadas cartesiano, essa transformação te leva do sistema de coordenadas cartesiano para o sistema de coordenadas polar. Ok? Já essa outra faz o inverso, né? Faz o inverso. Ela pega um ponto no sistema de coordenadas polar e leva no sistema de coordenadas cartesiano. Tranquilo? Ok, vamos ver um exemplo? Então, exemplo 1, bem simples, determine as coordenadas polares associadas a esse ponto. Tá? Então, aqui lembra sempre x e y, tá certo? E no outro sempre r e θ. Ok? Então, ele te deu x aqui, no caso é 1, y é menos 1. Vamos fazer a representação desse carinha? Então, já deixei aqui o sistema de coordenadas cartesiano armado. Então, o ponto em questão, o ponto P, é esse ponto que tem coordenada x igual a 1, coordenada y igual a menos 1. Então, o que é que eu preciso? Preciso de r, que é essa distância aqui, né? E θ, que é esse ângulo aqui. Tranquilo? Então, r, esse segmento aqui, comprimento desse segmento orientado, e θ é esse ângulo. Mas veja, como esse triângulo aqui, como esse triângulo que eu estou mostrando aqui para vocês, tem esse lado igual a esse, isso quer dizer que esse ângulo interno aqui é 45, não é verdade? Ou seja, π sobre 4. Mas como eu estou vindo nessa direção, ou no sentido contrário ao que a gente convencionou, então esse ângulo aqui é menos π sobre 4. Como a volta completa é 2π, então a gente tem o seguinte. Então, note que o θ aí vai ser 2π menos π sobre 4. Portanto, aquele ângulo é 7π sobre 4. Ok? Ah, professor, e como é que eu vou achar o r? Bom, a gente sabe que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas o x é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. O y é menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, r ao quadrado é 2, portanto, o nosso r aqui é raiz de 2. Ok? Então, aquele ponto que no sistema de coordenadas cartesiano é representado assim, ó, 1 e menos 1, no sistema de coordenadas polar, ele tem a representação raiz de 2, não é isso? E 7π sobre 4. Tranquilo? Olha como é simples. Só isso. Então, dada aqui as coordenadas cartesianas, a gente obteve as coordenadas polares. Se eu tivesse coordenadas polares, basta utilizar aquela transformação, né, x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ, para determinar x e y. Tranquilo? Agora, note o seguinte, pessoal, que gostaria de chamar a atenção, como eu falei inicialmente, no sistema de coordenadas cartesiano, essa representação é única. Já no sistema de coordenadas polar, infelizmente não. Porque, por exemplo, esse ponto, né, representa esse mesmo carinha que está aqui, o P. Mas, se eu pegar esse ângulo, vamos lá, esse ponto aqui, a gente obteve essa representação, raiz de 2 e 7π sobre 4. Mas, se eu somar 7π sobre 4 mais 2π, eu não mudo nada, né? Porque eu estou aqui, dou uma volta e volto para o mesmo canto. Então, esse cara representa o mesmo que o raiz de 2 e 7π sobre 4. Não é? Mas se eu der mais uma volta, ou seja, se eu somar mais 4π, eu paro no mesmo canto. Ou seja, se eu der n voltas, ou seja, se eu pegar isso aqui e somar com 2nπ, eu tenho o mesmo ponto, pessoal. Isso não é muito legal porque você tem infinitas representações para o mesmo ponto. Né? Mais à frente a gente vai tentar corrigir um pouco essa informação. Tá certo? A gente gostaria que esse ponto P tivesse um único CEP, né? Ele não tivesse vários CEPs, vários endereços diferentes. Tranquilo? Uma outra forma de você representar esse mesmo ponto seria o seguinte, olha só. Se eu pegar, em vez de representar o ponto 1 e menos 1, se eu representasse o ponto menos 1 em 1, menos 1 e 1, eu teria esse carinha aqui, né? Bom, esse comprimento é o mesmo que esse, obviamente, já que esse lado aqui em valor absoluto é igual a esse lado, né? Esses lados são iguais, tem o mesmo tamanho. E então, esse cara vale raiz de 2, essa distância. E quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Bom, esse ângulo é 90, né? Mais 45. Tá? 90 mais 45, ou seja, 3π sobre 4. Então, esse ponto aqui, obviamente, é diferente desse, né? Vou chamar ele de P'. Então, as coordenadas desse ponto P' seria raiz de 2 e 3π sobre 4. Claro, ele não corresponde a esse cara. Mas, se eu
trocar esse raiz de 2 por menos raiz de 2, esse menos aqui só inverte a direção desse cara. Então, em vez de ele estar apontando para esse ponto P, quando você multiplica o R por menos 1, ele aponta agora, em vez de apontar para o ponto P', agora ele está apontando para o ponto P. Então, veja, a gente tem uma outra representação, né, para o mesmo ponto, invertendo o valor do R aqui, claro, trocando o ângulo. E, obviamente, se eu somar isso aqui mais 2nπ, isso não altera nada. Então, veja, trocando o valor de R ou trocando os ângulos, eu consigo infinitas representações para o mesmo ponto P. Isso não é legal. Então, mais à frente, a gente vai, digamos assim, restringir a faixa de valores que o R e o θ podem assumir para que isso aqui não ocorra mais. Tá certo? Mais à frente a gente vai ver isso. Ok. Então, aqui é o que eu chamei a atenção, tá certo? Então, você tem infinitas representações para o mesmo ponto. Isso não é legal, mas mais à frente a gente vai corrigir isso. Então, da mesma maneira que quando a gente estuda uma função de uma variável, por exemplo, y como uma função de x ou x como uma função de y, a gente pode fazer uma representação dessas curvas no sistema de coordenadas cartesiano, a gente também pode representar, por exemplo, r como uma função de θ ou θ como uma função de r. Né? Essas curvas a gente chama de curvas polares. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos de curvas polares. Vamos começar com os mais simples mesmo. Né? Quais seriam os exemplos mais simples no sistema de coordenadas cartesiano? Seria x igual a constante, por exemplo. O que é x igual a 1? No sistema de coordenadas cartesiano, x igual a 1 é uma reta, né? Essa reta aqui, tá? X igual a 1. Por exemplo, y igual a 2. O que é y igual a 2? É outra reta. Né? Y igual a 2. Então, esses são os exemplos mais simples que eu tenho no sistema de coordenadas cartesiano. Quais são os exemplos mais simples que eu tenho no sistema de coordenadas polar? Pronto. R igual a uma constante, né? Por exemplo, R igual a A. E θ igual a constante, por exemplo, θ igual a c. Então, vamos ver esses exemplos, vamos ver como a gente representa graficamente esses carinhas, tá? Então, que é o que pede o exemplo 12. Então, represente graficamente as seguintes curvas polares. Então, a primeira é R igual a constante, tá certo? Para todo θ, né, R é sempre uma constante igual a A, e A aqui é uma constante positiva, tá certo? Por exemplo, R igual a 1, tá? O que esse cara representa? E no item B, θ como uma função de R, então, para todo R, θ é uma constante, θ igual a c. Por exemplo, θ igual a 45 graus, né? Ou π sobre 4. Tá? O que isso aqui representa? Então, vamos ver caso a caso. Vamos começar com o primeiro. Então, o que R igual a A representa? Professor, como é que eu abordo um problema como esse? Bom, você pode tentar, né, utilizar a ideia do sistema de coordenadas polar e tentar graficá-lo inicialmente no sistema de coordenadas polar diretamente, ou você pode, se for mais viável, e aqui vocês vão ver que é, converter essa equação que está no sistema de coordenadas polar para o sistema de coordenadas cartesiano. Mas como é que eu faço isso, professor? Assim, ó. Então, a equação que você tem é R igual a A. Para qualquer θ, a distância da origem ao polo é sempre o mesmo. Não é muito difícil de perceber que figura seria essa não, né, pessoal? Olha só. Eu vou fazer diferente, mas olha só. Aqui é o eixo polar, tá? Que a gente faz coincidir com o eixo x. Aqui é o polo, que é a origem. Ele está me dizendo o seguinte, para qualquer θ, por exemplo, para esse θ aqui, ó, deixa eu marcar esse θ. Para esse θ, a distância do polo até a figura, até o ponto que pertence à curva, tem que ser A. Então, vai lá e marca A unidades. Mas isso tem que ser A para todo θ. Para esse θ, para esse θ, para esse θ. Então, se para todo θ a distância tem que ser A, que figura vai aparecer aqui, pessoal? Que satisfaz isso? A distância da origem a qualquer ponto da curva é sempre a mesma, independentemente do ângulo. Vai aparecer uma circunferência, tá certo? Então, vocês vão ver que vai aparecer mesmo. Tá? Só que eu vou fazer de forma diferente. Vou converter essa equação para o sistema de coordenadas cartesiano. Como é que eu faço isso? Faz o seguinte, eleva esse carinha ao quadrado, faço assim, ó. Isso não altera nada. Mas eu sei que o r ao quadrado está relacionado com xy através da seguinte expressão. R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, isso é igual a ao quadrado. E aqui todo mundo já consegue perceber que isso aqui representa o quê? Uma circunferência centrada na origem de raio A, né? Centrada na origem de raio A. Ok? Então, por exemplo, se eu perguntar o que é R igual a 1 no sistema de coordenadas polar? Bom, isso representa uma circunferência de raio 1. R igual a 2, uma circunferência de raio 2. Concêntrica à primeira, tá certo? São todas centradas na origem, então tem o mesmo centro. R igual a 3, outra circunferência. R igual a 4, outra circunferência. Tá certo? Então, R igual a constante, no sistema de coordenadas polar, são circunferências. Tá? Da mesma forma que x igual a constante, no sistema de coordenadas cartesiano, são o quê? Retas paralelas, né? Y igual a constante, outras retas paralelas. Outras retas, né?
E aí se você fizer esse ladrilhado, essas interseções de x igual a constante com y igual a constante, você tem esse grid, né? Esse ladrilhado no sistema de coordenadas cartesiano. O sistema de coordenadas polar ele muda um pouquinho. Tá bom? Já já eu faço uma representação gráfica desse cara. Professor, e como é que seria θ igual a constante, né? θ igual a uma constante, sei lá, com uma constante c. Um certo ângulo dado. Bom, a mesma coisa eu vou tentar passar para o sistema de coordenadas polar, perdão, cartesiano. Então, eu sei que o θ está relacionado com o x e com o y através da seguinte expressão. Tangente de θ é igual a y sobre x, assim? Assumindo que o x é diferente de zero. Pois bem, então eu vou tomar tangente nessa expressão. Então, vai ficar assim, ó, tangente de θ é igual a tangente de c. C é uma constante, pessoal. Então, tangente desse cara é um número. Por exemplo, se c for π sobre 4, tangente de π sobre 4 é 1, isso aqui seria 1. Mas eu sei que tangente de θ é igual a y sobre x. Está aqui, ó. Tá bom? Então, se eu passar o x multiplicando, eu vou ter o seguinte. Y é igual a uma constante. Né? Tangente de uma constante vezes x. E o que isso aqui representa, pessoal, no sistema de coordenadas cartesiano? Ora, professor, é a equação de uma reta que passa na origem. Exatamente. Que faz um ângulo C com o eixo x. Tá certo? Então, isso aqui é uma reta. Vou colocar assim. É a reta que passa pela origem. Passa pela origem. E faz um ângulo C com o eixo x. Com o eixo x. Ok? Então, veja só. θ igual a constante no sistema de coordenadas polar representa o quê? Retas. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Digamos que aqui está o polo. Aqui está o eixo polar. Eixo polar. Então, θ igual a, sei lá, 45 graus. Então, 45 graus, digamos que seja esse ângulo aqui. Então, o que que eu vou ter? Essa reta aqui, ó. Tá? Ah, mas se o ângulo for, sei lá, 60 graus, então você tem essa outra reta. Todas passam pelo polo. Sei lá, 30 graus, essa outra reta. E assim por diante. θ igual a π sobre 2, que é 90, essa outra reta. θ igual a π, essa reta. E assim por diante. Tá certo? Então, θ igual a constante, eu tenho o quê? Retas. Todas que passam pelo polo ou pela origem. E r igual a constante, eu tenho o quê? Circunferências, tá certo? Todas concêntricas. Então, enquanto no sistema de coordenadas cartesiano, x igual a constante, y igual a constante, te dá um ladrilhado como esse, né? Onde você tem retângulozinhos aqui. Esse aqui a gente chama o grid cartesiano. O grid polar tem essa forma, tá certo? Essas seções com essas circunferências. Ok? Tem uma representação aqui embaixo só para mostrar a vocês. Então, no sistema de coordenadas cartesiano, x igual a constante, y igual a constante, nos dá essas retas, né? E aí, se você repetir isso várias vezes, você tem esse ladrilhado, ou essa malha, ou esse grid, tá certo? Já no sistema de coordenadas polar, a malha polar, ela tem esse formato. A gente já viu que r igual a constante me dá o quê? Circunferências, né? E θ igual a constante me dá o quê? Raios, né? Essas retas. Tá certo? Apaguei demais. Deixa eu voltar aqui. Tranquilo? Ok. Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Vamos tentar representar graficamente outra curva. Tá? Agora vamos para um caso um pouquinho mais trabalhoso. A gente tinha r igual a constante, a gente fez θ igual a constante. Agora eu vou fazer r igual a uma função de θ. Tá certo? Quer dizer, uma função que não seja a função constante. Então, vamos tentar graficar esse cara. Ah, professor, vamos usar essa ideia de tentar passar logo tudo para coordenadas cartesianas. Fica mais legal, né? E aí, em cartesiano, se eu reconhecer a figura, ganhei o meu dia, já resolvi o problema. Tá bom, vamos tentar. Vamos ver se a gente chega em alguma coisa útil. Então, a ideia é utilizar as equações x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, para simplificar esse cara, para escrever tudo em funções apenas de x e de y. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou multiplicar todo mundo por r ao quadrado, né? Porque se aparecer um r ao quadrado, eu posso substituir por esse carinha, né? Mas, professor, aqui é cosseno de θ, aqui tem cosseno de 2θ. O que eu vou fazer com esse cosseno de 2θ? Pessoal, lembra o seguinte, que cosseno ao quadrado de θ, isso é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, tá certo? Então, se eu passar o 2 para lá e 1 também, eu fico com o seguinte, cosseno de 2θ vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 1, tudo bem? Então, eu vou usar isso aqui já na expressão para ver onde é que a gente vai chegar. Então, vamos ficar com o seguinte, r é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 1. Vou multiplicar todo mundo por r ao quadrado, como eu falei, então ficou r3 igual a 2r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ
menos r ao quadrado. Então, esse r ao quadrado eu posso substituir por x ao quadrado. Perdão, esse r ao quadrado cosseno ao quadrado é x ao quadrado. Né? Esse r ao quadrado, sim, eu vou substituir por x ao quadrado mais y ao quadrado. E esse r ao cubo, bom, o que é r ao cubo? Eu posso fazer como... Bom, eu posso substituir o r. Eu sei que se r ao quadrado é isso, então r é raiz desse cara, né? Então é x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Bom, só substituir esse carinha lá. Então, se a gente fizer isso, não vai ficar com algo muito simples, não. Vamos ficar com o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. E do outro lado eu vou ter x ao quadrado, 2x ao quadrado, né? Menos r ao quadrado, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mas tem esse menos, fica menos y ao quadrado. Então, veja que eu não cheguei em algo muito simples, não. Se você simplificar um pouquinho aqui, levar o cubo desse lado para tirar essa raiz, você vai chegar nessa equação, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado ao cubo é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado ao quadrado. Então, o que isso aqui representa no sistema de coordenadas cartesiano? Sei lá, professor. Realmente, olhando para cá, a gente não consegue identificar rapidamente quem é esse cara. Então, será que não tem uma outra forma de fazer isso, uma outra abordagem? Tem sim, pessoal, e essa abordagem é bem padrão. Então, a ideia é o seguinte, a gente vai precisar de mais um gráfico adicional para poder fazer o gráfico no sistema de coordenadas polar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para essa expressão r igual a cosseno de 2θ, como se esse cara tivesse no sistema de coordenadas cartesiano, como se isso aqui fosse y igual a cosseno de 2x, tá certo? E aí você faz o gráfico desse cara, r como a função de θ. Tá certo? Aqui, como é a função cosseno, faz no intervalo de comprimento 2π, tá certo? Como aqui é a função cosseno, a gente sabe que ela é periódica, né? Como aqui é 2θ, ela vai repetir duas vezes no intervalo de 0 a 2π, tá? Eu tenho já esse desenhozinho feito aqui embaixo para adiantar a nossa vida. Então, o gráfico desse cara, pensando aqui como se aqui fosse um sistema, como se esse cara estivesse no sistema de coordenadas cartesiano, como se aqui fosse o y e isso aqui fosse o x, a gente tem essa representação. Né? Então, nesse intervalo aqui, ó, de comprimento 2π, essa função se repete duas vezes. Se fosse cosseno de θ, ela repetia só uma vez, né? Porque o período seria 2π. Mas que aqui, como é 2θ, o período vai ser π. Então, no intervalo de 0 a 2π, eu tenho duas vezes o período, ou seja, ela repete duas vezes. Tá, aqui eu coloquei os ângulos importantes que a gente vai precisar. Tá certo? Você vai pegar esse intervalo de comprimento 0 a 2π, a gente sabe que ela repete aqui, né? A partir de π ela repete, e você vai pegando esses ângulos importantes, tá certo? Onde acontece dela zerar, onde ela acontece de ser máximo, onde ela acontece de ser mínimo, onde ela acontece de zerar, tá? Esses ângulos são importantes. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler essa informação, e aí a partir dessa informação a gente vai lá no grid polar, ou na malha polar, a gente vai plotar ou representar graficamente esse cara, tá bom? Para facilitar aqui a vida da gente, eu vou dividir esse gráfico em 8 trechos. O primeiro trecho vai ser esse, onde o θ está variando de 0 a π sobre 4. O segundo trecho vai ser esse, de π sobre 4 a π sobre 2. O terceiro trecho vai ser esse. O quarto trecho vai ser esse aqui. Esse é o quinto trecho. E assim por diante. Até o último, tá certo? Aqui é o sexto, já tinha até deixado aqui sem querer. Aqui vai ser o sétimo trecho. E aqui o último trecho. E a gente vai analisar o que acontece com R em cada um desses trechos. A gente vai marcar aqui no plano polar. Tá bom? Então, deixa eu marcar lá no plano polar. Na verdade, já está todo marcadinho aqui, os ângulos, né? Mas deixa eu colocar esses ângulos importantes, né? Ressaltar eles, já que eles já estão lá. Que ângulos importantes são esses? O 0. Tá aqui, ó. Essa linha aqui, onde o θ é 0 ou o θ é 180, tá? Eu preciso dessa outra linha aqui, ó. Essa outra linha aqui, que é onde o θ é 90 ou π sobre 2, tá certo? Eu preciso também dessa outra linha aqui, ó, dessa outra reta, onde o θ é π sobre 4. Π sobre 4 aqui, ó, deixa eu só ajeitar aqui para ficar bem certinho em cima. Π sobre 4. Ou outro carinha aqui, que é o 5π sobre 4. E vou precisar mais uma, que é essa outra aqui, ó, no 3π sobre 4 ou 7π sobre 4 aqui embaixo. Tá certo? Então, vou só colocar aqui o nome dos ângulos. Então, esse aqui é 0 ou 2π, aqui é π sobre 4, aqui é π sobre 2, aqui é 3π sobre 4, aqui é π, 5π sobre 4, 3π sobre 2 e 7π sobre 4. Ou seja, todos os ângulos que estão aqui, tá certo? Então, vamos ver o que acontece como é que a gente faz o gráfico desse carinha. Então, vamos nesse primeiro trecho, com o θ variando de 0 a π sobre 4, ó, de 0 até π sobre 4, tá? Então, quando o θ for 0, veja que R é 1.
Então, se essa distância aqui for 1, ele começa aqui, ó. Começa aqui em 1. Tá? À medida que θ vai aumentando até π sobre 4, essa distância, né, o r vai de 1 até 0. Então, quando eu chegar aqui, ó, em π sobre 4, o r tem que ser 0, mas r igual a 0 é na origem. Então, ele começa aqui, ó, 1, e aí vai diminuindo, diminuindo, até que quando eu chegar nessa reta, ele virou 0. Tá? Quando eu cheguei aqui, ó, eu tive que ir para a origem. Tranquilo? Deixa eu fazer em outra cor, talvez fique melhor do que utilizar o roxo aqui em cima do vermelho. Deixa eu usar o azul. Não, quero só apagar esse pontinho aqui. Pronto. Então, novamente, quando eu saio aqui, digamos que aqui essa distância seja 1, tá? Então, quando r for 0, quando θ for 0, r é 1. Então, essa distância aqui é 1. E à medida que eu vou aumentando r, aumentando o θ, o meu r vai diminuindo até zerar. Tá? Então, aqui é o nosso primeiro trecho. Tá, tranquilo? É esse primeiro trecho aqui. Bom, mas quando eu saio de π sobre 4 para π sobre 2, ou seja, quando eu saio desse cara para esse, o r vai aumentar. Ele vai de 0 para 1. Mas, professor, aqui é menos 1. Sim, mas aqui no plano polar, ele não percebe o sinal do r. Você vai ter alguém de comprimento 1, tá certo? O que importa é o módulo. Tranquilo? Então, eu vou sair de 0. E aí, quando eu chegar sobre essa reta aqui, ó, e essa reta aqui é π sobre 2, eu tenho que ir para 1. Mas eu posso ir para 1 aqui para cima, ó. Ou eu poderia ir para 1 aqui embaixo, ó. Professor, aqui embaixo não é menos 1, não? Não, tá certo? No sistema de coordenadas polar, o r para a gente vai ser positivo. O que importa é a distância. Então, para onde é que eu vou? Para cima ou para baixo? Para cá ou para cá? Então, para você responder isso, faça o seguinte. Momentaneamente, joga o sistema de coordenadas cartesiano aqui em cima. Então, esse aqui seria o eixo y, né? Como é que é o y para a gente? É r cosseno de θ. Mas quem é o r da gente? É dado por essa expressão. Cosseno de 2θ vezes seno de θ. Tudo bem? Só substituir o r por esse r aqui. Bom, quando você chegar em π sobre 2, aqui vai ficar seno de π sobre 2, que é 1, né? Então, isso aqui é positivo. Mas aqui vai ficar cosseno de π sobre 2, que é cosseno de π. E cosseno de π é menos 1. Então, esse y teria que ter coordenada negativa. Então, esse cara tem que ir para baixo. Beleza? Então, ele vai descer. Então, aqui, ó. E aí, ele vai até chegar em 1. Aqui para baixo. Tá? Então, aqui é o segundo trecho. Quando eu saio agora novamente de π sobre 2 até 3π sobre 4, e veja que 3π sobre 4 é essa reta, eu vou sair novamente de 1 para 0. Então, eu saio de 1 para 0. Ok? Então, aqui é o segundo trecho, terceiro trecho. Novamente, quando eu saio de 3π sobre 4 para π, e π é essa reta aqui, eu vou sair de 0 para 1. Tá certo? Então, eu poderia vir de 0 para 1 por aqui, ou de 0 para 1 para aqui. E agora, professor, como é que eu sei se eu vou para a esquerda ou para a direita? Bom, veja o x, que é um x associado a esse cara. Novamente, coloco o sistema de coordenadas cartesiano aqui em cima. Então, eu vou olhar para o x. Se eu vou para x positivo ou para o x negativo. Bom, o x a gente sabe que é r cosseno de θ. Mas o r para a gente é cosseno de 2θ. Então, ficou cosseno de 2θ vezes cosseno de θ, certo? Cosseno de 2θ vezes cosseno de θ. Quando eu chegar em π, aqui vai ficar menos 1. Cosseno de 2π é 1. Então, eu vou para o x negativo, tá certo? Então, eu estou vindo para cá, ó. Então, eu saí daqui e eu vou vir para cá, ó. Tá? Então, esse aqui é o quarto passo. Quarto passo. Tá? E continuando dessa forma, você consegue o gráfico desse carinha. Não tem problema. Ó, quando eu saio agora de π para 5π sobre 4, eu saio de 1 para 0. Então, eu vou zerar. 5π sobre 4 é essa reta. Tá aqui. Para 5π sobre 4. Show. 5π sobre 4 tá aqui, essa reta. Tá certo? Voltei para 0. Voltei para o 0. Então, 5π sobre 4 aqui eu passo 5. E agora, quando eu saio de 5π sobre 4 para 3π sobre 2, e 3π sobre 2 é essa reta aqui, eu saio novamente de 0 para 1. Ah, professor, menos 1. Não, para 1, pessoal. O que importa é o módulo, tá? Então, eu poderia ir para cima ou para baixo, mas se vocês fizerem essa mesma análise, vocês vão ver que eu vim para cima. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Eu vou aqui para cima, olha só, assim. Ok? Então, aqui foi o sexto passo, né? Sexto. Quando eu saio agora de 3π sobre 2 para 7π sobre 4, que é essa reta aqui, eu vou para 0. Então, eu volto para 0. E, por fim, quando eu saio de 7π sobre 4 para 2π, eu volto para 1. Só tem esse aqui. Então, aqui é o oitavo e último passo. Ok? Então, a figura que aparece é essa figura que parece uma rosa, tá certo? Ela é chamada de rosácea. De quantas pétalas essa rosa tem? 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, essa figura é chamada de rosácea de 4 pétalas. E você sempre pode fazer o gráfico, pessoal, de uma curva polar assim. Primeiro, você analisa o comportamento de R
como a função de θ no sistema de coordenadas cartesiano e usa essa informação para montar lá no seu gráfico, na sua malha polar. Tá certo? A gente disse que ela tem 4 pétalas porque aqui tem um 2, tá? Se aqui fosse um 4, você teria 8. Se aqui fosse um 8, você teria 16 e assim por diante. É sempre 2 vezes o número que está aqui, se esse número for par. Se esse número for ímpar, o número que tiver aqui, por exemplo, se fosse r igual a cosseno de 3θ, o 3 seria exatamente o número de pétalas que apareceria aí, tá certo? Seria 3 pétalas mesmo. Se fosse r igual a cosseno de 17θ, então seria 17 pétalas, não seria 34. Tá bom? Ok, mas a ideia da gente, pessoal, é como é que eu faço, a ideia dessa aula é como é que eu faço para converter uma integral dupla que está no sistema de coordenadas cartesiano para o sistema de coordenadas polar. Como é que eu faço isso? Ah, professor, é simples. Você tem a integral dupla, né, da sua função sobre a sua região. Então, onde tiver x, o senhor troca por r cosseno de θ. Show, exatamente, isso mesmo. Tá aqui, ó, onde tiver x, eu troco por r cosseno de θ. Onde tiver y, eu troco por r seno de θ. Show de bola. Mas aí como é que fica o elemento de área? Como é que fica o dx dy? Será que vai ser dr de θ? Vocês vão ver que não, pessoal. Tá certo? Tem uma interrogaçãozinha aqui. Quando você sai de um sistema de coordenadas para o outro, o seu elemento de área vai mudar. Tá certo? Não vai ser apenas o produto das diferenciais. Vai ter um fator aqui na frente, que é um fator de expansão ou compressão. Tá certo? Em relação a um fator de escala, que vai aumentar ou diminuir o elemento de área dependendo do sistema de coordenadas para onde você está indo. Então, esse fator de escala a gente vai chamar mais à frente de jacobiano. Vocês vão ver já já como é que a gente obtém esse cara. Tá certo? E, obviamente, que quando você muda de um sistema de coordenadas para outro, a região de integração muda também. Tá certo? Por exemplo, se a sua região de integração no sistema de coordenadas polar for um disco, perdão, no sistema de coordenadas cartesiano, digamos que o D é essa região aqui, ó. É esse disco de raio 1. Como é que eu descreveria esse mesmo disco no sistema de coordenadas polar? Bom, para eu ter esse disco, basta que eu faça o raio, né, o R, variando de 0 até 1. Né? Se eu faço o R variando de 0 até 1, eu tenho esse raio aqui. Né? E aí, se eu faço agora esse ângulo variar de 0 a 2π, eu tenho toda a figura. Correto? Então, para que eu descreva essa mesma região, que é um pouco mais complicado no sistema de coordenadas cartesiano, para o sistema de coordenadas polar, tudo que eu teria, olha só como é simples, seria isso aqui. Seria essa região que parece um retângulo, né? Se eu colocar assim, ó, onde o R varia de 0 a 1 e o θ varia de 0 a 2π. Então, no sistema de coordenadas cartesiano, esse disco tem essa forma, né, de um disco. No polar, ele seria esse retângulo. E integrar sobre retângulos, a gente sabe que é muito mais fácil. Tá certo? Então, a ideia de mudar do sistema de coordenadas cartesiano para o polar é que a gente faça com que o domínio de integração fique mais fácil. Não é nem a integral em si, pessoal. É sim o que vai aparecer aqui, porque o domínio vai influenciar onde? Nos limites de integração. Tá certo? Mas em vez de a gente responder isso só para o sistema de coordenadas polar, por que a gente não faz isso de forma genérica? Por que a gente não converte ou tenta procurar uma forma de sair de um sistema de coordenadas, sei lá, cartesiano, para o sistema de coordenadas, um sistema genérico, o IV? Porque se a gente souber montar a integral nesse sistema de coordenadas, a gente monta em qualquer sistema. Né? Já que ele é genérico, eu posso utilizar ele para qualquer sistema de coordenadas no plano. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então a ideia é, deixa eu subir um pouco mais. Como eu falei, em vez de representarmos, ou então em vez de respondermos essa questão apenas no sistema de coordenadas polar, vamos tentar estudar como é que a gente passa a minha integral do sistema de coordenadas cartesiano, né, no xy, para um sistema de coordenadas genérico, o IV. Então, da mesma forma que eu tenho uma transformação que leva meus pontos do sistema de coordenadas polares para o sistema de coordenadas cartesiano e vice-versa, eu preciso de uma transformação que leva meus pontos do sistema de coordenadas, né, x e y cartesiano para um sistema de coordenadas genérico, o IV. Tá certo? Eu vou chamar essa transformação de t. No sistema de coordenadas polar, a gente sabe que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e a gente sabe que tangente de θ é igual a y sobre x. Né? Isso me permite converter do sistema de coordenadas cartesiano para o polar. E eu tenho o inverso também, né? Se eu quiser sair do sistema de coordenadas polar para o cartesiano, eu uso a relação x igual a r cosseno de θ e y igual a r seno de θ. Tá certo? Então, essa é a transformação que eu me refiro. Tá? Essa transformação t aqui, ela leva do sistema de coordenadas cartesiano para o polar, né? E a inversa dela faz o contrário, leva do sistema de coordenadas polar para o cartesiano. Tá bom? Então, a gente vai definir uma transformação genérica que leva do sistema de coordenadas x e y para o IV, ou do IV para xy. Tá certo? Então, seja t essa transformação, que leva pontos do sistema de coordenadas aqui genérico, o IV,
para o sistema de coordenadas cartesiano x e y. Tá? Então, T pega um ponto nesse sistema de coordenadas, por exemplo, leva esse ponto aqui de coordenadas U0 e V0, ó, U0 e V0, ele leva para o sistema de coordenadas cartesiano, e aí está mapeando nesse ponto aqui de coordenadas x0, y0. Tá certo? Então, essa transformação T faz isso. Mapeia desse sistema de coordenadas para esse outro. E a inversa faz o contrário, né? Leva o ponto x0, y0 no ponto que de origem é ele. Tá certo? Que é o 0, V0. Então, a ideia aqui, pessoal, como a gente já viu, é como é que eu escrevo o elemento de área nesse sistema de coordenadas genérico. Porque se eu tiver isso aqui, acabou, né? A única coisa que eu não conheço lá na minha integral, quando eu quero passar a integral dupla do sistema de coordenadas cartesiano para um sistema genérico, é quem é esse cara. Bom, e quem é também a nova região de integração. Tá? É isso que eu preciso responder. Então, vamos nesse sentido. Então, a ideia é... como é que é um elemento de área? Como é que é uma areazinha no sistema de coordenadas cartesiano? Então, uma areazinha no sistema de coordenadas cartesiano é o seguinte. Você está aqui nesse ponto, coordenadas, sei lá, x0, y0. Você anda um pouquinho na direção do x, sei lá, ando delta x. Então, você vai para x0 mais delta x. E aí você anda um pouquinho na direção do y, sei lá, y0 mais delta y. E aí isso definiu esse retângulozinho de área delta A, que tem área delta x, delta y. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa no sistema de coordenadas genérico IV. E aí vou ver como é que esse elementozinho de área se comporta quando eu saio desse sistema de coordenadas para o sistema de coordenadas cartesiano. Como é que fica o delta A para esse sistema de coordenada novo. E aí com esse delta A, no final das contas a gente vai encontrar o meu dA, que é o elemento de área. A partir desse delta A a gente vai inferir quem é o elemento de área. Porque no sistema de coordenadas cartesiano você tem delta A é igual a delta x, delta y, e aí o nosso dA fica essas diferenciais mesmo, dx, dy. A gente vai fazer algo similar. Então a ideia é como é que eu transformo esse retângulozinho, que sai do ponto U0 aqui para U0 mais delta U, e aqui do ponto V0 para o ponto V0 mais delta V. Como é que esse cara se transforma? Como é que esse retângulozinho pequenininho se transforma no sistema de coordenadas cartesiano? Qual é essa relação entre esses dois caras? Tá, então, para isso, vamos fixar aqui o nome de alguns elementos que aparecem aqui nesse desenho. Então, esse ponto aqui, ó, de coordenadas U0 e V0, aqui eu estou chamando P'. E a sua imagem pela transformação, ou seja, é levado por essa transformação T nesse ponto P, que aqui tem coordenadas x0 e y0, tá bom? E aí, ó, esse ponto Q' é o ponto de coordenadas ponto de coordenadas U0, delta U e V0, e ele é mapeado pela transformação nesse ponto Q, tá certo? Da mesma forma, esse ponto R' é mapeado pela transformação no ponto R, tá certo? E aí, a ideia é, como é que eu relaciono a área desse carinha aqui, com a área dessa regiãozinha que aparece R aqui, quando eu aplico essa transformação? Porque isso vai me permitir determinar quem é o delta A nesse sistema de coordenadas. Tranquilo? Ok, então o que a gente vai fazer? Perceba o seguinte, que eu não sei calcular exatamente essa área aqui, porque ela é uma área curva, Bom, a figura que define ela é curvada, não é um retângulo. Se fosse um retângulo como esse, era fácil. Era esse cara vezes esse. Mas, ou seja, a base vezes a altura, delta V, que está aqui. Mas não é, pessoal. E agora? Eu vou fazer uma aproximação. Veja que se eu utilizar esse paralelepípedo que eu estou desenhando aqui para vocês, na verdade, esse paralelogramo, Se eu utilizar esse paralelogramo que eu estou mostrando para vocês, eu posso aproximar a área dessa regiãozinha R aqui azul pela área desse paralelogramo. E a gente sabe como é que calcula a área desse paralelogramo, Como é que eu calculo a área do paralelogramo gerado por esses dois vetores aqui, ó? Aqui é o vetor PR, E aqui é o vetor PQ. Como é que calcula a área desse cara? Então, a área desse cara é a norma do produto vetorial, PQ vetorial PR. Ok? Claro que não é exato, é aproximadamente. Mas quanto menor for esse delta U e menor for o delta V, melhor vai ser essa aproximação. Tá? E no final das contas a gente vai fazer o delta U e o delta V bem pequenininho. Então, como eu vinha falando, a área daquela região lá é aproximadamente a norma desse produto vetorial. Onde o ponto P é o ponto de coordenadas. Bom, P, Q e R são as imagens respectivas de P', Q' e R'. Tá certo? Então, quem é P? Bom, P é... Bom, eu tenho essa transformação genérica T que leva um ponto de coordenadas U e V nesse sistema de coordenadas para um ponto de coordenadas x, y nesse outro. Onde o x, obviamente, depende de U e V e o y, obviamente, depende de U e V. Tá? Então, o ponto de coordenadas U0 e V0, que aqui nesse sistema de coordenadas eu estou chamando de P', ele vira o ponto P, nesse sistema de coordenadas, que tem coordenadas o quê? X de
o 0v0, y de o 0v0. Ok? Da mesma forma, esse ponto aqui, Q', ele vai ser o x de... Aqui tem que colocar o 0v0, o 0v0. Então, esse ponto Q', ele vai ser o quê? X de... Agora, olha só, eu estou aqui. Então, é o 0 mais ΔU. O V é o mesmo, tá certo? V0. Essa é a coordenada x. E o y é y de o 0 mais ΔV, perdão, 0 mais ΔU e V0. Né? E dessa forma, bom, então esse cara é mapeado nesse. E dessa forma, a mesma coisa eu tenho para o R'. Certo? A diferença é que quem está variando em R' é o V, né? Que é V mais ΔV. Certo? O V0 mais ΔV. E aí a gente tem essas relações que eu coloquei aqui. Né? Então, as coordenadas de P no sistema de coordenadas cartesiano é assim, de Q assado e de R cozido. Tá certo? Dessa forma. Então, eu quero agora o vetor PQ. Né? Eu quero PQ e PR para poder fazer esse produto vetorial. Mas PQ são as coordenadas de P menos as coordenadas do ponto Q. Então, vai ser esse, perdão, o contrário. Né? Q menos P. Final menos inicial. Final menos inicial. Então, se eu fizer esse cara menos esse, está aqui. Se eu fizer esse carinha menos esse, está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar essas expressões que estão aqui dentro. Como você pode simplificar isso, professor? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir todo mundo por ΔU, mas para não alterar, eu vou multiplicar por ΔU. Vou dividir todo mundo aqui por ΔU e vou multiplicar todo mundo aqui por ΔU. Ok? Eu estou assumindo que essa transformação, que leva do sistema de coordenadas UV para o sistema de coordenadas XY, ela é de classe C1. Isso quer dizer o quê? Que as funções envolvidas aqui no processo, elas apresentam derivadas parciais de primeira ordem contínua, tá certo? Então veja que isso aqui é basicamente a definição de derivada parcial em relação a x, né? Se tivesse o nome limite aqui, eu poderia dizer que é exatamente a derivada parcial de de x em relação a u no ponto x0 e y0, né? Mas como não tem um nome limite, então eu posso dizer que isso é aproximadamente, tá? Então o que está aqui dentro, isso aqui em roxo, ela é aproximadamente a derivada parcial de x em relação a u no ponto x0 e y0 vezes o ΔU que já tinha aqui em cima. Da mesma forma, esse cara é aproximadamente a derivada de u em relação, de y em relação a u no mesmo ponto, né? X0 e y0, não, professor, o 0 e v0, ok? O 0 e v0 vezes ΔU. Tá bom? E da mesma forma, eu consigo escrever o PR como sendo a derivada em relação a v. Tá certo? As derivadas em relação a v vezes ΔV. Bom, mas eu preciso montar esse produto vetorial. P vetor Q para depois tomar a norma desse vetor. Pois bem, só colocar nesse determinantezinho aqui, tá certo? Então, esse determinante, eles nos facilita o cálculo desse produto vetorial. Tá, ok? Como esse vetor é bidimensional, né? Esse vetor é bidimensional, a terceira coordenada aqui, se você tratar isso como objeto no R3, é 0, tá? E aí, para calcular esse determinante, bem fácil. Como tem muitos zeros aqui, basta expandir utilizando essa coluna, tá certo? Então vai ser esse cara vezes o determinante obtendo, tirando essa linha e essa coluna, então sobrou esse determinante, né, que está escrito aqui embaixo, já eu mostro para vocês. Nos outros vão ser todos zeros, né, porque quando você expandir utilizando essa linha e essa coluna, vai ser zero que multiplica o determinante que vai sobrar. Então vai ser zero, nesse mesmo caso zero, então a gente fica apenas com esse determinante aqui. Tá certo? Esse determinante, o ΔU e o ΔV eu coloquei para fora, né? Porque eles aparecem nessa mesma linha, nessa mesma coluna, propriedade de determinante, você pode fazer isso. Então ficou esse determinante na direção K, né? Vezes ΔU e ΔV, que são grandezas positivas para a gente. Pessoal, esse cara aqui aparece com bastante frequência, né? Se você pegar a matriz associada a esse determinante, né? Tá aqui a matriz, deixa eu colocar aqui lá embaixo, ó. Então essa matriz, ela é importante e ela recebe um nome. É uma matriz das derivadas parciais da transformação T do seu problema, né? Então essa matriz ela é chamada matriz jacobiana, tá certo? Matriz jacobiana, a matriz da transformação T que deu origem a essa mudança de variáveis, tá certo? Então você pode denotar ela assim, J de UV, ou essa notação aqui. Aqui é apenas notação, tá certo? Ele só está dizendo o seguinte, ó, para você montar essa matriz, tudo você tem que fazer é derivar quem está em cima em relação a quem está embaixo, tá? Então deriva x em relação a u e v, então em relação a u e v, e a outra coluna vai ser a derivada de y em relação a u e v, que é o que está aqui, tá certo? Então, o que a gente precisa agora? Bom, é só substituir aqui, ó, nessa expressãozinha da gente, né? Eu vou precisar do tamanho daquele vetor, né? Deixa eu voltar aqui. Preciso do tamanho desse vetor. Então vai ser, esse aqui é um número, tá certo? Uma vez calculado, isso aqui vai ser um número, então eu preciso da norma desse vetor. Como isso aqui tudo é um número, sai da norma, esses dois números vão sair da norma, vão sair como valor absoluto disso aqui, né?
que a gente vai chamar de determinante da matriz jacobiana, tá certo? Determinante daquela matriz vai ficar a norma, ou o valor absoluto do determinante da matriz jacobiana. Esse cara é positivo, então ΔU, ΔV sai, e o tamanho desse vetor, a norma dele é 1, tá certo? Então vai aparecer esse fator aqui, lá embaixo, como vocês vão ver. Olha só. Então, o elemento de área ΔA, ou na verdade não é o elemento de área ainda, mas aquela áreazinha ΔA que a gente quer saber computar, né? Como é que ela se transforma? Como é que o ΔA do sistema UI-V se transforma no ΔA lá no x e y? É isso que a gente está tentando responder. Dessa forma, tá certo? Então, esse cara vai ser o valor absoluto do jacobiano que multiplica ΔU, ΔV. Claro, a gente quer que ΔU e ΔV sejam bem pequenininhos, tá certo? Então, nesse limite, esse ΔA vai virar dA, né? E o ΔU, ΔV vai virar DU, DV, vai virar as diferenciais. Então, esse carinha a gente chama de elemento de área, tá certo? O elemento de área associado a essa mudança de coordenadas. Tá? O elemento de área do sistema de coordenadas cartesiano é dx, dy. Foi para o sistema de coordenadas genérico IV, não, o elemento de área não é DU, DV não, pessoal. Tem esse fator, como eu falei a vocês, esse fator multiplicativo aqui, né, que faz essa correção, que é o determinante da matriz jacobiana, que a gente chama de jacobiano. Jacobiano nada mais é que o determinante da matriz jacobiana, tá certo? É a nomenclatura. Tranquilo? Show de bola. Então agora a gente já tem como responder como é que fica a minha integral no sistema de coordenadas genérico. Então como é que fica essa integral no sistema de coordenadas UV? Bem fácil. Eu vou trocar onde tem x pela transformação, x de UV. Por exemplo, no sistema de coordenadas polar, onde tinha r, o x eu trocava por r cosseno de θ, né? O y eu vou trocar por y de UV. No caso, do sistema de coordenadas polar, o y virava r seno de θ. Show, até aí tudo bem. Então, está aqui, ó. E como é que fica o elemento de área? O elemento de área dA agora vai ser o elemento de área que a gente acabou de computar. Está aqui, ó. O dA agora se escreve assim. Tranquilo? E aí, como é que fica a nova região de integração, professor? Bom, você tinha aqui essa região D. Ó, cadê? Deixa eu voltar para cá. Aqui você tinha essa região S. A imagem da S, T de S, era essa região R, né? Então, se eu estou saindo dessa R e estou voltando para essa S, eu tenho que aplicar a transformação inversa, tá certo? Então, a inversa a gente chama isso de pré-imagem. Então, a pré-imagem dessa região aqui vai dar origem à minha nova região de integração, né? Que lá eu estou simbolizando com a letra ômega, tá certo? Então, eu tenho a minha região anterior, a minha região original, no sistema de coordenadas cartesiano era D. E aí, para eu determinar qual é a região no sistema de coordenadas novo, tudo que eu tenho que fazer é pegar a inversa ou determinar a pré-imagem dessa transformação. Tá certo? E aí eu tenho um novo conjunto sobre que região agora eu vou integrar. A gente já vai ver rapidamente como é que a gente obtém esse cara, tá certo? Cada exemplo é bem simples, basta você armar ou determinar a região no sistema de coordenadas adequado. Ok? Pois bem, então, como a gente quer responder isso no sistema de coordenadas polar, vamos determinar o jacobiano, né? Porque com o jacobiano eu vou saber como é que fica a integral, como é que a integral se escreve no sistema de coordenadas polar. Então, o que é que a gente precisa? Calcular. Primeiro vamos montar a matriz jacobiana. Então é J de UV, professor? Não, Rθ. Minhas variáveis agora são Rθ. Ou, se você preferir, dxy, né? Drθ. Então isso aqui vai me dar aquela matriz, né? A derivada de x em relação a r, a derivada de x em relação a θ, a próxima vai ser a derivada de y em relação a r, a derivada de y em relação a θ. É só computar essas derivadas e calcular o determinante dessa matriz, pessoal. Só isso. Lembrando, ó, que x é r cosseno e y é r seno. Ah, deixa eu só melhorar aqui. Y é igual a r seno de θ. Pois bem, vamos montar aqui logo direto. Qual é a derivada desse cara em relação a r? Bom, o r vai embora, ficou cosseno de θ. Qual é a derivada desse cara em relação a θ? Derivada de cosseno menos seno. Então, menos r seno de θ. Qual é a derivada desse cara? Faltou o r aqui, né, professor? R seno de θ. Show. Então, qual é a derivada desse cara em relação a r? Seno de θ. Qual é a derivada desse cara em relação a θ? R cosseno. Então, tá aqui a minha matriz jacobiana. Agora eu preciso do jacobiano, que é o determinante dela, tá certo? Portanto, o determinante da matriz jacobiana, o determinante de J, vai ser esse vezes esse, menos esse vezes esse aqui, né? Então, R cosseno ao quadrado de θ, menos com esse menos vai ficar mais, então mais R seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vezes o mesmo fator, o R pode ir para fora, então ficou R que multiplica seno mais cosseno, todo mundo ao quadrado, isso é 1. Então, olha como ficou simples.
Então, o determinante da transformação jacobiana no sistema de coordenadas polar é o próprio R. Portanto, o elemento de área no sistema de coordenadas no sistema de coordenadas polar não é dr dθ. É R, importantíssimo, dr dθ. Não esqueçam esse R. Vou até colocar em outra cor aqui. Não esqueçam esse R, senão vocês vão errar. Tá? Então, esse aqui é o novo elemento de área, ou é o elemento de área no sistema de coordenadas polar. Então, com essa informação eu posso montar agora como é que é a minha integral do sistema de coordenadas polar. Para isso, pessoal, vamos fazer o seguinte. Como eu falei, quando você passa do sistema de coordenadas cartesiano para o sistema de coordenada polar, existe aquela ambiguidade na representação, né? Você pode ter o mesmo ponto com infinitas representações. Para que a gente não tenha mais esse problema, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fixar qual é a faixa máxima de valores que o R e o θ podem assumir. Então, o R pode assumir qualquer valor de 0 a infinito e o θ qualquer valor no intervalo de 0 a 2π. Tá certo? Ou qualquer outro intervalo que tenha o mesmo comprimento. Tá certo? Mas aí a gente fixa. Porque dessa forma, você não tem como ficar dando voltas e aparecer no mesmo ponto, porque o θ está fixo. No máximo é 0 a 2π. Tá certo? E aí, como sendo o cosseno é periódico, com um período de 2π, você já tem toda a representação nesse intervalo. Ok? Então, olha só como é que vai ficar a minha integral dupla no sistema de coordenadas polar. Como a gente já tinha adiantado, o x vai virar r cosseno, o y vai virar r seno, o elemento de área dx dy vira quem? R, dr dθ. A minha região antes estava no sistema de coordenadas polar, essa notação aqui é para dizer que agora ela está, estava no sistema de coordenadas cartesiano, essa notação aqui é para dizer que está no sistema de coordenadas polar agora. Tá bom? Vamos ver um exemplo? Como é que a gente faz para calcular uma integral dupla no sistema de coordenadas polar? Então, exemplo 15, ele diz o seguinte, calcula essa integral dupla, então ele já deu aqui a integral, vamos calcular essa integral, onde a região de integração D é a região, olha só, no primeiro quadrante, importante, limitado pelos círculos x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou armar essa integral primeiramente no sistema de coordenadas cartesiano. E aí vocês vão ver qual seria a dificuldade que a gente ia ter em tentar computar essa integral no sistema de coordenadas cartesiano. E aí depois eu vou armar essa mesma integral no sistema de coordenadas polar e aí vocês vão ver como a mágica acontece. Tá certo? Mas por que converter essa integral para o sistema de coordenadas polar vai facilitar a minha vida? Porque a região de integração, que é essa que está descrita aqui, ó, a região limitada pelos círculos que está no primeiro quadrante, ela tem o que a gente diz simetria polar. Tá certo? Vocês vão ver já já o que isso quer dizer. Então, considere o seguinte diagrama. Não olha para esse aqui agora não, tá? Então, a minha região de integração é essa região D achurada aqui. É a região entre os círculos x² mais y² igual a 4. Tá aqui ele, deixa eu até trocar de cor aqui para apontar. x² mais y² igual a 4. E x² mais y² igual a 1. Então, é a região entre esses dois círculos, né? Um de raio 2, outro de raio 1. Só que é a região que está apenas no primeiro quadrante. Então, é só esse pedacinho aqui, ó. Tá achurado aí para vocês, D. Então, como é que eu descrevo essa região se eu for utilizar coordenadas cartesianas mesmo? Do jeito que está aqui. Bom, eu posso descrevê-la como uma região tipo 1, que é aquela onde o x está variando, por exemplo, de 1 até 2, né? E o y está variando entre funções. Ó. O y varia entre essa função e essa função. Mas se eu for fazer isso, pessoal, perceba que a gente vai ter um trabalhinho. Na verdade, ainda tem mais informação. O x não está variando de 1 até 2, não. Eu teria que quebrar essa região em duas, olha só. Eu teria que quebrar essa região assim, ó. E aí o x nessa região estaria variando de 0 até 1, né? E aqui nessa outra região, o x estaria variando de 1 até 2. Agora sim. Eu teria essas duas regiões aqui, ó. Essa primeira região aqui. E essa outra segunda região aqui. Então, eu não conseguiria nem calcular essa integral dupla como uma integral só. Eu teria que fazer duas. Tá certo? Por exemplo, nesse trecho que eu estou marcando aqui, onde o x varia de 0 até 1, o seu y, perdão, de 1 até 2, o seu y ia variar de quem a quem? De 0, né, que é aqui embaixo, até aqui em cima, que é o gráfico da função. Então, de 0 até o gráfico da função. Então, eu teria que isolar o y ali, mas teria problema. Seria raiz quadrada de 4 menos x2. Mas olha só, isso aqui estaria na sua integral, no integrando isso aqui, lá no limite superior. No limite de integração, já iria dar trabalho, porque quando esse cara baixasse, quando você integrasse, ia aparecer essa raiz. Fora que você ia ter que quebrar essa região em duas, é essa mais essa outra região aqui, ó, onde o x varia de 0 até 1, agora sim, e o y varia dessa função de baixo vermelho à função de cima azul, ou seja, o y ia variar desde a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado até a raiz quadrada de 4 menos x2. Olha só, pessoal. Você teria que usar duas integrais. Na primeira, essa região de integração. Na segunda, essa região de integração.
ia dar um trabalho considerável. Primeiro, você teria que calcular duas integrais. Segundo, essas integrais envolvem raiz quadrada de alguma coisa do integrando. Então, a gente tenta fugir disso quando possível. Então, como é que a gente vai fazer isso, professor? Vamos passar para o sistema de coordenadas polar. Como é que eu faço isso? Bom, a gente já sabe como é que faz para passar para o sistema de coordenadas polar. A integral dupla da minha função. Qual é a função do problema? Vamos lá ver. A função é 3x mais 4y2. Então, eu quero converter essa função 3x mais 4y2 dA, eu quero converter essa integral sobre essa região D na integral, no sistema de coordenadas polar. Então, tem alguns passos que eu tenho que seguir. Tá? Primeiro é o seguinte, vamos converter a função. Quem é a função do problema? É f de x e y igual a 3x mais 4y2, certo? Bom, eu tenho que converter isso para uma função que só depende de r θ. Como eu faço isso? Você vai fazer o seguinte, onde tiver x, você vai substituir por r cosseno. Onde tiver y, você vai substituir por r seno. Ok? Então, quando você fizer isso, você vai ficar com o seguinte, f, eu vou chamar de g de r θ a nova função, tá certo? É o f de r cosseno, r seno, tá? Então, isso vai ficar 3 vezes r cosseno, né? 3 vezes x, mais 4 vezes esse cara ao quadrado, então r2 seno ao quadrado. Então, essa é a nova função que você vai ter que integrar. É a mesma função, só que com outra cara, tá certo? Está no outro sistema de coordenadas. Tranquilo? Então, isso aqui vem aqui. Como é que é o elemento de área? Bom, eu sei que o dA é r dr dθ. Então, eu vou ter que substituir aqui. Tá certo? Bom, agora eu preciso descobrir quem é a minha região de integração no sistema de coordenadas polar. Né? Quem é a minha região, minha nova região de integração? Quem é você? Olha só, vamos tentar responder isso aqui em cima. Vamos olhar para cá. Eu sei que a figura está um pouco poluída, mas deixa eu tentar ver o que, eu posso apagar aqui para facilitar. Foi demais. Deixa eu tentar tirar aqui o máximo. Então, a região era aquela região achurada em verde que estava aqui, né? Deixa eu tentar trazer ela de volta, essa região. Essa é a região de integração. Como é que eu descrevo essa região no sistema de coordenadas polar, pessoal? É bem simples. Lembra, quando eu quero descobrir no sistema de coordenadas cartesiano, quando eu quero descrever ela como região tipo 1 ou tipo 2, eu dou um corte, né? Lembra? Então, se eu quero utilizar o sistema de coordenadas polar, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou dar um corte saindo da origem até a figura. Ó. Aqui, ó. E aí eu percebo o seguinte, que nesse corte, o meu R, que é essa distância aqui, ele varia desde essa distância aqui, que é R igual a 1, desse raio, até essa distância aqui, que é R igual a 2. Tá? Então, para mim, no sistema de coordenadas polar, o R varia de 1 até 2. E o θ? Bom, tem um θ aqui, tem um ângulo. Como é que eu faço para varrer toda essa figura? Basta que eu permita que esse ângulo θ gire de 0 até aqui em cima, até π sobre 2. Olha que legal. Então, eu permito que o θ varie de 0 a π sobre 2. E isso aqui vai me descrever a minha nova região no sistema de coordenadas polar. Então, veja, R de 1 a 2 e θ de 0 a π sobre 2, se você colocar isso aqui como se fosse um sistema de coordenadas cartesiano, vai te dar essa região retangular. E a gente já viu que integrar sobre retângulo é muito mais fácil do que integrar sobre uma região genérica como essa daqui. Lembra? Quando eu fui montar a região de integração aqui, eu tive que quebrar em duas. Olha como essa região é simples. Está aqui ela, a descrição dela aqui, olha como é simples. É R de 1 a 2 e o θ de 0 a π sobre 2. Nem importa a ordem com que você vai integrar, porque todos esses caras são números, olha só. Olha que legal. Então, esse é o benefício que você tem quando você muda o sistema de coordenadas. A região de integração ela é mais facilmente descrita, nesse caso. Tá certo? Porque essa figura a gente disse que tem simetria polar. Tá certo? Olha só. Então, como é que ficou a região de integração? Ficou assim, ó. O R de 1 a 2, perdão, e o θ de 0 a π sobre 2. Agora é só montar integral e integrar. Então, note ainda, ou note, que a minha integral vai ficar escrita agora assim, ó. Vamos lá. Então, vai ficar integral. O θ varia de quanto a quanto? Bom, 0 a π sobre 2. Vou integrar em θ por último. E o R? De 1 até 2. Quem é a função que eu estou integrando agora? Essa nova função aqui, pessoal, olha só. É a mesma função, só que com outra roupagem. Tá? Então, 3 cosseno mais 4 ao quadrado, 4 r seno 2. Então, 3 cosseno mais 4 r2 seno ao quadrado. Como é que é o elemento de área? Não esquece do R, vou até trocar a cor. R, aí agora a ordem de integração para mim é primeiro o R, depois o θ. Então, dr dθ. Não esquece esse R, se você esquecer esse R, você vai errar. Não tem jeito, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, antes de calcular a integral, vamos multiplicar logo esse R aqui para dentro, para não esquecer dele, tá certo? Então, ficou assim, ó, 0, para não ter nem perigo. 0 a π sobre 2, 1 a 2.
Eu não estou integrando, estou só multiplicando. Professor, aqui tinha um 3R, viu? Olha só, tá aqui, ó. Aqui é 3R. Então, quando eu multiplicar esse R por esse R, já vai dar 3R ao quadrado. Não estou integrando, pessoal, só multiplicando, tá? Cosseno de θ, e o outro ficou 4R3 seno ao quadrado de θ. Agora sim, agora procedo a integração, tá bom? Vamos integrar em R. Então, a primeira integral vai ficar assim, integral de 0 a π sobre 2. Qual é a integral de 3R2? Vai ficar 3R3 sobre 3. O θ é uma constante que eu estou integrando em R. Então, esse 3 cancela, eu vou colocar direto, tá? R3 cosseno de θ, mais o próximo vai ficar, qual é a integral de 4R3? Vai ficar 4R4 sobre 4, eu vou colocar direto só o R4, tá bom? Então, R4 seno ao quadrado de θ. Aí vou avaliar isso com o R de 1 até 2 e depois integro o que sobrar em θ. Olha como é simples. Tá? Então, vamos ver essa primeira integral aqui. Então, vai ser R3 cosseno de θ. Esquece o cosseno por enquanto. E aí, vou avaliar esse de 1 até 2. Quando for 2, vai ficar 8. Quando for 1, vai ficar 1. Então, como é limite superior menos inferior, vai ficar 7. Né? 7 o quê? 7 vezes o cosseno que já tinha aqui. Então, ficou integral de 0 a π sobre 2, 7 vezes o cosseno. Mas, e a outra integral? E a outra parte, professor? Então, aqui, ó, esquece esse... Porque o seno aqui, o seno ao quadrado é multiplicativo. Então, vamos olhar só para o R4, tá bom? Então, ficou R a quarta de 1 até 2. Quando o R for 2, vai ficar 16. Quando o R for 1, vai ficar 1. Então, 16 menos 1, 15. Então, vamos ter 15 seno ao quadrado, tá bom? Então, mais 15 seno ao quadrado. Pronto, agora é só integrar e acabou. Veja como ficou mais simples a integral. E é uma única integral, pessoal. E a região é retangular, né? Se você for olhar direitinho. Não a região de verdade no sistema de coordenadas cartesiano, mas os coeficientes que estão aqui, né, os limites de integração, são todos números. Então eu posso sem problema nenhum colocar isso aqui na ordem que eu quiser. Posso integrar primeiro em θ ou integrar primeiro em R, não importa. Sem nem me preocupar com o que vai acontecer com essa ordem, tá bom? Mas vamos continuar do jeito que está aqui. Então, aqui ficou a integral 7 vezes a primitiva do cosseno, que é 7 vezes o seno de θ, né? Isso de 0 a π sobre 2. Mais esse 15 eu vou colocar para fora. Então, 15 vezes a integral de 0 a π sobre 2. Seno ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2. Vou colocar esse 2 aqui, tá certo? Então, isso aqui de θ. Pronto, só continuar. Então, vai ficar seno de π sobre 2, que é 1, menos seno de 0 é 0, então ficou 7, mais 15 meios. Quem é a primitiva de 1 em relação a θ? Θ. Quem é a primitiva de cosseno de 2θ? Seno de 2θ. Não tem o 2 multiplicando? Tem. Integrou, aparece onde? Aqui embaixo, professor. Show de bola. Então, você vai ver isso de 0 a π sobre 2. Tá. Veja que quando θ for 0, aqui vai dar 0, seno de 0 é 0. Só precisa olhar no limite superior. Quando θ for π sobre 2, aqui em cima vai dar π sobre 2. Seno de 2 vezes π sobre 2, seno de π, que é 0. Então, isso aqui ficou 7 mais 15 vezes π, né, sobre 2 que já tinha aqui, sobre 4. Tá certo? Então, moral da história, essa integral aqui, que se você for computar no sistema de coordenadas cartesianas, você vai ter que quebrar isso aqui em 2, a gente já viu. E aí cada integral vai dar um trabalhinho, porque vão aparecer raiz quadrada, né, nos integrandos. Então, mas boa sorte se quiser tentar fazer assim. Você consegue computar ela facilmente e rapidamente, passando ou convertendo a integral para o sistema de coordenadas cartesiano. E o resultado é esse que está aqui, 7 mais 15π sobre 4. O resultado tem que ser o mesmo do que você obteria, pessoal, utilizando o sistema de coordenadas cartesiano. A integral não sabe qual sistema de coordenadas você utilizou para calcular ela. Ela sabe que ela tem um valor, tá certo? E esse valor independe do sistema que você utilizar, tá certo? Quer calcule no sistema de coordenadas cartesiano, quer calcule no sistema de coordenadas polar, o resultado tem que ser o mesmo. Então, a integral de 3x mais 4y2 dA tem que ser exatamente esse valor que a gente achou agora, 7 mais 15π sobre 4. Tranquilo? Próxima aula a gente vai ver mais aplicações da integral dupla no sistema de coordenadas polar, como por exemplo cálculo de regiões, cálculo da área de regiões do sistema de coordenadas polar e outras aplicações. Tranquilo? Ok.